Fala pessoal, aqui eu vou estar mostrando para vocês o começo que eu vou fazer para mim uma serra circular de bancada. Aí eu vou estar fazendo porque uma serra dessa aí, o preço é muito elevado, né? Então eu vou estar fazendo, eu vou estar usando essa chapa aqui, ó, ela é mais ou menos 5 milímetros essa chapa. Ela tem 1,12 mais ou menos aqui, as peças, né? 1,12 por 1 metro. Galera, é o seguinte, eu tinha feito os vídeos, só que mais detalhado, só que o que aconteceu, algumas partes do vídeo eu sem querer apaguei, mexendo aqui no Google Fotos, limpar o armazenamento e acabei perdendo alguns vídeos. Se ficar alguma coisinha meia assim descontextualizada, uma coisa vocês vão ficar sabendo por que tá assim, entendeu? Aqui eu aconselho você fazer o tampo por último. Aqui eu fiz primeiro porque eu já tinha mais ou menos a base do que eu ia fazer. E também porque o pedaço que eu tinha desse material era esse aqui, que sobrou, que eu tinha comprado mais, só que eu acabei usando, certo? Então, é para fazer mais ou menos umas canaletinhas aqui, tipo a serra normal mesmo. A canaleta que eu falo é essa aqui, ó, tipo essa aqui, ó. Essa e essa, que essa máquina aqui já tem. Essa máquina aqui de madeira, já tem um bom tempo que eu tenho ela. Ela é boa, porém, eu tenho energia agora trifásica, então eu vou estar colocando montar uma máquina com um motor mais potente e tudo. Galera, eu vou estar utilizando esse mancal de serra aqui, é o número 3, entendeu? Aqui tem a referência dele. Eu vou estar optando usar ele pelo seguinte fato, que eu fui fazer um eixo no torneiro, o preço fica muito elevado. E então um eixo desse praticamente fica mais ou menos a metade do valor, entendeu? A única diferença é assim, se o eixo, se você trabalhar com material tipo MDF, material que tem que ser muito acabado, eu aconselho mandar fazer um eixo. Mas esses eixos aqui também já foi um serviço muito bom. Eu sempre usei desses eixos aqui e sempre ficou bom, né? Agora, tem outra parte do vídeo aqui que eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que eu fiz para estar cortando a chapa. Eu cortei com as esmerilhadeira, entendeu? Eu não cortei, perdão, eu não cortei com a esmerilhadeira, eu cortei com a serra mármore, por causa que tinha como eu usar nela um gabarito, igual a gente usa para fazer recorte com madeira utilizando a serra circular, né? Que a gente coloca uma régua e recorta, né? É mais fácil, porque a esmerilhadeira é mais difícil, você fazer um risco, recortar, talvez não fica tão boa o corte. E aqui não vai dar para notar, mas essa parte aqui, ó, aqui já enferrujou. Aqui tem uma curva aqui que a chapa tá um pouco empenada, mas se vocês perceberem, ela tá bem alinhada. Eu cortei com o gabarito que eu fiz na serra mármore, certo? E vai ficar uma assim. 28 mais 2 da canaleta, 44, né? No caso o meio 22, 2 aqui da outra canaleta e os 40 aqui, ou se passar um pouquinho mais que acho que tem mais um pouquinho, certo? Aí esse aqui foi cortado com a serra mármore, ó. Pode ver que tá retinho, não sei se dá pra perceber. É porque aqui tá fazendo uma curva que a mesa tá torta, mas é bem reto, certo? E os reforços, o reforço aqui, ó, da lateral dela aqui, tipo aquela dobra que tem nas máquinas de fábrica, eu vou estar fazendo com essa cantoneira aqui, ó. 3,16 por 2 polegadas. Aí eu vou estar cortando aqui, eu tá prendendo o grampo aqui, ó, certinho, pra eu usar a serra mármore aqui, ó. Eu tá vindo com ela aqui, ó, cortando, passando várias vezes até eu cortar. Não pode cortar de uma vez, que senão
tem perigo do disco quebrar. E essa máquina aqui, querendo ou não, ela é meio perigosa, né? Mas ela faz. Cortando de pouco a pouco, consegue. O seguinte, eu comecei fazendo ela pelo tampo, porque eu já tinha mais ou menos pré-definido o tamanho que eu queria, entendeu? Eu já tinha uma outra máquina, que é aquela que vocês viram, e eu tinha mais ou menos ideia do tamanho que eu queria, então aí eu já recortei, mas eu sugiro vocês deixar para fazer o tampo por último, que vai que você corta primeiro e dá errado. Aí no caso a minha já dava certo, que eu já tava, após eu arrumar, eu já tinha um eixo, então mais ou menos eu fiz uma base pelo eixo ali, e aí vai dar certo, entendeu? Mas é melhor fazer o tampo por último. Depois que eu fazer a parte do fundo ali, que no caso é o pezinho, né? Que eu junto ele assim. Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo um furo aqui no meio. Um furo aqui no meio para ele coincidir com esse aqui. Que aqui também tá no meio, certo? Vai coincidir aqui. E aí eu vou estar pondo uma... Eu vou estar pondo uma porca dessa. Essa porca aqui, ó, é 5/8. Pode ser 5/8 ou 3/4. Que já dá o suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o furo aqui. E aí eu vou soldar isso aqui. E aí eu vou botar essa porca aqui. No caso ela vai... Quando eu soldar aqui, ela fica pro lado de dentro. Essa parte aqui vai ficar lisa, só o furo. E aí essa porca aqui vai ficar pro lado de dentro. Ficando pro lado de dentro, ela vai ficar mais ou menos aqui, nessa posição aqui, ó. Reta. Aí agora ela tem ela ficando reta aqui, ela vai ter um espaço até tocar no fundo. Então, tem a distância suficiente para poder pôr um pezinho, tipo esse aqui. Tá colocando ele aí e agora ele regula, né? A altura se o chão tiver desnível. O meu chão aqui, ele é cimento queimado, aí algum lugar ou outro tem um desnívelzinho. Então, é bom tá fazendo isso. Pessoal, uma parte que foi perdida do vídeo foi essa parte aqui. Aqui o que que eu fiz? Aqui a estrutura já tá pronta, vocês podem ver. O que que eu fiz nela aqui? Aqui eu tô usando metalon 8040 chapa 14. Foi o que eu achei aqui na minha cidade mais espesso. Aí eu não optei para usando dois. Por quê? Porque se eu fosse usar o 8080, aqui ficava um vão no meio, entendeu? E já o 4040, não, perdão, 40 por 80, quando eu soldar eles aqui, aqui nesse meio vai fazer um reforço, entendeu? Dando mais estabilidade. Aí outra coisa que eu gosto de fazer também é o seguinte, você solda, não soldar tudo, somente os poucos. Aqui que nem aqui, um ponto aqui e outro aqui, senão pode estar empenando. E uma coisa que eu gosto de fazer é colocar essas tampas aqui por último, para eu poder estar vendo o alinhamento. Que o alinhamento tem que bater dessa ponta naquela ponta e nessa ponta. Eu sugiro que vocês vejam alguns vídeos de montagem de serralheria, essas coisas, para poder ter mais ou menos a noção de como é que faz. Porque serralheria não é minha área, mas por causa do custo das coisas, eu sou obrigado a fazer minhas próprias ferramentas, né? Então, ver o alinhamento assim, assim e assim, assim, sempre quando for soldando vem esse alinhamento, porque se ficar esse desalinhado, ela fica torcida e para montar fica muito ruim para você montar alguma coisa. Que se você montar bem alinhada, você pode observar aí, ó, ela fica certinha. Você, quando você olha aqui, ó, ela fica batendo certo. Que se não ter esse alinhamento, isso aqui pode ficar torto e na hora de fazer a montagem, a serra ficar fora do lugar e tudo essas coisas assim. Aqui nela vou tá, ela vai ser de abrir, no caso ela vai subir para cima e aqui na subir e ali aqui eu já soldei até uma peça aqui que aqui eu vou estar colocando parafusando um gonzo aqui, ó. Essa parte aqui eu não optei para usar metalon não, porque o motor vai ficar aqui e lá. Aqui eu usei duas cantoneiras, uma de frente para a outra. E
pra não tá fechando, eu coloquei essa chapinha de 1/4 aqui, ó, barrinha chata. Aí, na hora que você solda, ela fica bem alinhadinha. Certo? Essa máquina aqui, ela ficou mais ou menos com 88 por 96. Eu fiz esse tamanho porque esse tamanho aqui vai suprir minha necessidade aqui. E também o tampo que eu tenho não daria para fazer uma maior. Mas para o tipo de serviço que eu faço aqui, esse de bom tamanho, entendeu? É o seguinte, aqui como é que eu vou fazer? Eu vou fazer as pernas dela. É o seguinte, eu tinha filmado essa parte aqui, montando, só que, como eu disse, se perdeu o vídeo, né? No caso, aqui eu peguei 2 metalon, esse aqui é na chapa 14, é o mais que eu, mais espesso que eu achei aqui na minha região, e ele tem 40 por 80. Então o que que eu fiz? Eu peguei dois, cortei e colocamos por cima do outro, prendi com o grampo bem preso e soldei para estar fazendo uma perna assim. Porque eu não comprei o metalon 80 por 80, pelo seguinte fato, pelo seguinte, quando a gente faz assim, ela vai ter um reforço aqui no meio, então vai ficar mais reforçado do que o 80 por 80 que não tem. E uma coisa, quando você tiver por soldar ela assim, é bom você esbraçar um fundo aqui antes de soldar, por quê? Para não vir estar enferrujando entre essas ranhuras aqui. Aqui ela já tá praticamente montada, mas no vídeo eu vou também falar que esses pezinhos aqui para soldando lá, aqui já tá pronto o pezinho. E um detalhe importante, antes da montagem final daqui, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o pezinho por último e esse tampo por último. Por quê? Porque aqui vai estar no esquadro. Quando você solda aqui, fica mais difícil você tá esquadrejando ela. No caso, eu deixo por último esses tampos, porque aí eu posso estar fazendo o que? Tá medindo daqui pra cá e daqui pra cá, ele tem que dar a mesma medida, senão fica fora do esquadro, entendeu? Pra poder ficar bem esquadrejado, tem que ser feito assim. Aqui, ó, dá pra vocês notar que, deixa eu me afastar aqui. Ó, se eu abaixar aqui, você pode ver que não some, ó. Aqui tá bem reto, ó, não tem tortura. Embaixo a mesma coisa. Aqui, pessoal, mostrar aqui, ó. Esse alinhamento que eu tô dizendo, quando você abaixa, fica alinhado, tá vendo? Retinho. Essas bases aqui tem que estar tudo certo. Mas pra ficar tudo certo assim, tem que fazer em X, entendeu? Medida aqui e ali, sempre soldando aos poucos. Porque senão, ela fica empenada. E aí, dificulta muito, né? Antes que eu me esqueça, essa parte aqui eu não usei metalon. Usei cantoneira, fica meio reforçada. Que cantoneira de 1,5 por 3,16. Eu soldei uma de frente para outra aqui. Fiz esses soldinho aqui, ó. E eu coloquei esse reforço aqui, ó. Esse reforço aqui é uma chapa de 1/4. Da mesma medida, para poder ficar bem certinho, ó. Certo? Bem, pessoal, aqui eu vou fazer uma peça bem importante da serra. Eu vou estar utilizando isso aqui. Isso aqui é coroa de moto. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é da Honda Bros. Aqui dá pra ver, ó. Ela é aço 1045. É um material bom. E ela tem 50 dentes. Precisa ser dessa? Não, não precisa ser necessariamente desse modelo. Mas tem que ter duas. É pelo menos duas, né? Assim, desse tipo assim, tem que ser
desse mesmo formato aqui, que sem ser aquele outro que tem uns 4 parafusinhos aqui no meio, né? Desse que é assim, que tem esse furo aqui no meio. Pode ser menor, pode, que tem algumas assim. E tem uma maiorzinha que é essa aqui que eu encontrei, só que eu não encontrei o par, né? Então por isso que eu optei por usar esse aqui. Esse aqui é o mais fácil de encontrar. Aqui, ó, eu vou estar cortando os dentes, certo? Aqui cortei os dentes tudo. Melhor cortar o mais próximo aqui possível, para na hora de desbastar não dar muito trabalho. Que depois que ele cortar aqui, eu vou fazer um gabarito para esmerilhar isso aqui em volta, para ficar liso, para fazer isso. Tá vendo? Esse aqui já é de outro modelo, ó. A parte do centro é a mesma coisa, mas é um pouco, no caso esse aqui é um pouco menor. Aqui tá cortado, mas dá pra notar aqui. Caiu um pouco de tinta, mas ele foi desbastado aqui, ó. Certo? Dá pra ver as marcas do esmeril aqui. Tem que fazer um gabarito pra prender aqui. Prender aqui, botar o esmeril aqui para girando e desbastar. Ou se não, simplesmente é só pegar do jeito que tá aqui e levar no torneiro e mandar desbastar. Essa bordinha aqui até ficar reta. Talvez eu levo no torneiro ou mesmo faço aqui. E vamos decidir ainda. Pessoal, é o seguinte, eu utilizei aqui para estar dando um acabamento na peça de moto, a coroa de moto que eu estou utilizando. Eu utilizei esse gabarito aqui, mas é o seguinte, você pode mandar fazer no torneiro, que fica até melhor, mas só que desse jeito que eu faço aqui, no caso eu tinha feito o vídeo, né, fazendo, só que perdeu, eu acabei apagando. Então, eu vou mostrar pra você mais ou menos como é que eu fiz aqui, para você ter uma ideia. Se você não for fazer assim, eu fiz assim, dá certo, você fala pro torneiro fazer. Aqui é o seguinte, isso aqui é uma máquina que eu tenho aqui, não liga pra bagunça não. É uma máquina que eu uso para fazer furo aqui, e aqui eu posso colocar um rebolo nela. Pode usar um moto esmeril também, qualquer um desse dá certo também, no caso. Eu vou colocar aqui o esmeril aqui, então ele vai ter em relação aqui 90 graus com essa peça aqui, né? Ele vai ficar assim, 90 graus certinho. Então, o que que eu vou estar fazendo? Vou estar fazendo o que? Pegando essa peça aqui, que já recortei os dentes, tudo certinho. Vou fazer o que? Vou pegar uns rolamentos. Esse rolamento aqui é o 6201 e esses parafusos aqui é o parafuso M12. Então, o parafuso M12 ele serve bem, quase justinho. Então, ficar assim. O que que faz então? Você coloca mais ou menos um parafuso em relação ao outro, mais ou menos 120 graus, montando assim. Colocando ele aqui, vocês vão fazer assim, mas vamos marcar os 120 graus. Vocês vão pegar esse primeiro aqui e colocar ele aqui na frente, para poder fazer essa parte que fica um pouco avançada, entendeu? Para poder estar desgastando. Esse outro você vai pôr aqui vamos supor, você deixa esse aqui, aí mais ou menos uns 120 graus para cá. Então você vai colocar aqui esse, aí vai faltar o último. O que que você faz? Quando for montar o último, você põe ele aqui e aperta bem para ele ficar bem pressionado aqui, para não ficar com jogo. E aí faz o furo no meio e põe o parafuso, que aí vai ficar sem jogo. Aqui tá com jogo porque esse aqui eu já desmontei, tá tudo solto, mas vai ficar assim. Então o que que vai permitir? Você tá girando aqui, isso aqui tá desbastando para ficar mais ou menos assim, ó. Assim, ó. Aqui porque já enferrujou, mas como vocês podem ver, já sumiu as marcas do dente, dos dentes. Então eles vão ficar o par assim, ó. Ficando assim, já está praticamente pronta a peça. Que depois disso aí a gente vai cortar a peça e vai... Quando a gente for cortar a peça, a gente vai fazer o quê? Vai pegar um papel desse aqui
colocar embaixo, riscar bem certinho e vai dividir o meio certinho. E vem aqui e divide o meio, certo? Agora aqui, ó, o meio tá certo aqui, o meio tá aqui. Então depois que dobrou o meio, vai dobrar. Vai ficar metade e metade. Aí, essa parte aqui, ó, é a altura na serra, no tampo. Quer dizer, a altura dessa parte até chegar o tampo. Entendeu? Vamos supor que o tampo, ele passa aqui em cima. Então, ele termina aqui. Então, vamos supor, dessa ponta até aqui, dá 10 milímetros. Se ele der 10 milímetros, então tem que vir tirar os 10 milímetros aqui. Para quando ele abaixar, ele vai ficar tipo o complemento daqui. Porque se não fazer assim, ele fica errado. Ele não vai sair alinhado. Entendeu? Aí sai alinhado assim. Aqui como é que ficou depois que terminou. Fica bem aceitável o acabamento. Aqui o rolamento vai correr aqui em cima. Fica bem faceado um com o outro. É, pessoal, vou estar utilizando aquela peça para estar fazendo isso aqui, tá vendo? Aqui, ó. Para estar fazendo um giro aí de 45 graus. E o sistema de elevação dela vai ser assim, igual dessa minha máquina aqui, ó. Você gira ela aqui, ela sobe. Eu já uso há um tempo nessa esquadrejadeira. Essa esquadrejadeira aqui, ela tá com o eixo número 2 e tem um motor de 3 cavalos. Aí esse sistema aqui fica muito bom. Só pra vocês verem, eu vou colocar um lápis aqui, ó. Pessoal, aqui eu vou fazer o sistema de elevação dela, só que o modelo que eu ia fazer e usar esse mancal, essas coisas, só que eu já tenho uma outra máquina aqui que ela tem um sistema meio diferente, que ela sobe através de umas cantoneiras. E também eu queria fazer com a chapa de 0,5 polegada, mas aqui onde eu moro é muito difícil encontrar uma chapa assim. Então eu vou fazer tipo uma gradezinha, igual eu já tenho uma outra, que ela vai ficar aqui em volta do eixo, para poder fazer a elevação, né? E também a inclinação. Bem, aqui o importante é você pegar, medir lá mais ou menos onde vai ficar a serra. E tem que deixar um pouquinho aqui afastado, coisa de uns 2, 3 centímetros. Essa ponta aqui, ó, da parte da mesa, a parte interna da bancada. Pra não correr risco de você fazer o giro 45 e pegar, né? Então, ser feito isso, já sabe onde é que fica o meio da serra. O que eu vim fazer aqui, então? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou medir a cantoneira onde é que ela vai ficar aqui, mais ou menos. Tem que ficar um pouco afastado desse parafusinho. Mais ou menos o meio aqui. Depois lá eu tenho que também recortar para poder encaixar aqui direito. Então, feito isso aqui, eu sei essa distância daqui e ali, pronto. Agora, uma coisa importante também é essa distância. Já depois que decidiu aqui, você viu que ela ficou aqui, ó, assim. É um pouco afastado, vai medir desse canto aqui, no meu dá 3,5. Então, guardado esse dado de ser 3,5, então eu verifiquei o eixo. Ficou um pouco afastado aqui da mesa, certo? O que eu vou fazer? O centro é aqui, então eu coloquei uma régua aqui para poder tá me ajudando. Coloquei aqui e daqui eu coloquei os 3,5
que, que é afastado da serra, na gradezinha, né? Então aqui eu vou estar colocando um esquadro para tirar essa medida daqui até ali o 45 graus. Feito isso, eu vou tirar os 45 graus. Aí eu vou ver daqui até aqui. Aí eu vou dessa parte aqui, ó, daqui até aqui eu vou ver quanto vai dar. Vou descontar com uns 2 a 3 centímetros para não correr risco de quando ela girar, ela não sair para fora. Então, feito isso aqui, eu vou pegar essa distância e vou pegar aqui. Daqui eu vou colocar o esquadro, pegar essa marcação e colocar aqui o 90 graus. Então eu pego aqui, colocando 90 graus para cá, então eu vou pegar aquela medida lá do eixo, de uma ponta na outra, na parte que vai ficar a grade. Aí eu vou ver, o meu dá 37,5, então vou tirar 37,5 até aqui. Então aqui eu sei o meu limite. Então eu sabendo o meu limite aqui, o limite, eu vou saber quanto vai dar. Então eu vou saber, vou dividir essa distância. Aí no caso, o meu eu fiz isso aí. Aí ficou assim, eu fiz essa distância aqui. Aí eu fiz o lado, o lado que fica virado para dentro, sem ser o que vai sair do lado da mesa. Eu coloco, aumento um pouco aqui para ficar aqui mais alto e aqui mais baixo. Só para não correr risco de, quando inclinar, não sair para fora, que essa mesa aqui não vai dar certo eu fazer ela toda quadradinha, né? Certo? Então daqui eu vou pegar, eu vou dividir o meio, dividir no meio eu vou colocar uma peça que vai servir de alavanca para poder estar subindo o disco e o motor nessa parte aqui do outro lado. Aí eu vou estar colocando aqui a ligação, dividir no meio aqui e eu vou fazer isso daí. Daí eu tirei o meio dessa peça aqui, a essa distância aqui eu obtive assim. E eu dividi o meio aqui da mesa, aí dividi o meio e botei um pouco afastada, um pouquinho aqui afastada, daqui para cá, coisa de uns 4 centímetros, para não, na hora que fazer a inclinação aqui não tá pegando essa parte, né? E tem uma distanciada que para mim eu vou fazer a inclinação virada para dentro, não vou fazer ela para fora. No caso, essa parte aqui vai ser recuada para dentro, então eu vou ter essa distância aqui. Aí depois lá para frente vocês vão ver por que essa distância. Aí feito isso aí, eu tirei o meio da peça. Aí do meio da peça até aqui, eu vou fazer aqui, vai ter a cantoneira aqui, para poder subir. Desse lado aqui, que vai ficar a polia, fica no caso seria 3 cantoneiras. Vai ser uma para fixação, aí outra vai ser para fazer o ajuste, e uma, e vai ter do outro lado, ó, uma sem normal, não vai ter ajuste. Agora no meio vai ter as duas. No caso, as duas é que vai fixar o sistema, né? Vou montar o sistema para poder fazer o elevador aqui. Feito isso, ela vai subir aqui. Essa parte, pessoal, da elevação, eu fiz o seguinte: eu peguei uma cantoneira, peguei uma cantoneira aqui, descontei aqui esse comprimento aqui e fiz isso. Daqui para cá eu fiz os 45 e 45 para formar o ângulo da cantoneira, 90 graus, né? Vai ficar assim. Agora vai vir outra cantoneira encaixar aqui por cima e vai ser soldada aqui por trás. Aí ela vai ficar nesse esquema. Esse lado aqui que eu tô mostrando é o lado que fica polia. Vai ter uma cantoneira assim. Essa aqui é feita rosca aqui. Essa aqui é feita rosca. Aqui eu tô usando a M8. É a que eu tinha aqui. Tem 10 parafusos para poder tirar a folga, se tiver alguma folga no sistema. Aí vai ter essa outra cantoneira aqui, tem esses furos coincidem com os parafusos. Ela é montada dessa forma aqui, ó.
uma assim. Aí depois vem essa cantoneira aqui, ó, essa de baixo ela é solta, certo? Essa aqui é solta. Essa é do lado da polia, essa aqui é o lado maior que tem lá. Aí eu vou estar colocando essa outra aqui vai ser montado o sistema aqui. Essa distância dela daqui para cá, eu faço o seguinte para poder obter essa distância. No eixo, eu vou estar utilizando disco, no máximo, só que é muito difícil usar disco de 400 milímetros ou 40 centímetros, certo? O que eu vou estar fazendo aqui? Para descobrir a distância, eu vou estar dividindo aqui, o meio vai dar 20, então ela vai ficar com 20, a metade do comprimento do disco. Aí eu vou descontar a distância do centro até aqui, do meu, mas daqui, e mais ou menos o tampo em cima que vai ficar quase 1 centímetro, mais ou menos vai ficar, eu vou deixar mais ou menos uns 15. Então, eu vou pegar aquela cantoneira menor lá, ela tem o tamanho dessa outra aqui, vou descontar 15 centímetros, que vai ser o tanto que vai levar. E a parte da elevação é feito o seguinte: lá eu vou estar soldando nessa cantoneira de cima aqui uma peça mais ou menos assim, ó, vai ficar mais ou menos em esquadro, e aqui ela vai ter a distância da serra, o eixo, suponho que o eixo é esse aqui, aí vai ter essa distância aqui, ó. Só que aqui mais para frente, né? No caso eu tenho que colocar o eixo, ele vai ficar mais ou menos assim, nessa distância aqui, afastado daqui um pouco. Certo? Tendo essa medida aqui, daqui eu tiro o meio, do meio aqui eu faço as marcações dos furos. Aí aquele meio que eu mostrei, eu tiro a marcação e faço essas peças, essa parte aqui. Eu vou estar usando esses mancal aqui para poder botar os parafusos da elevação. Eu vou estar usando uma barra roscada de 1 polegada. Eu vou estar usando o rolamento, esse rolamento aqui. Esse rolamento aqui, ele tem 25 milímetros o furo, que é quase o mesmo da barra, que dá 25,4. Aí eu vou dar uma pequena esmerilhada nele ali, uma lixada, e ele vai passar. Aí o que eu fiz? Eu peguei um cano de ferro, abri ele e coloquei os dois rolamentos aí dentro. Aqui, ó, dá pra vocês notar, tem dois rolamentos, tem um rolamento aqui e outro aqui. Agora aqui tem uma arruela aqui no meio passando. Isso aqui tá abrindo para poder soldar. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma argola com a barrinha chata mais fina aqui, pus por dentro. Esse lado aqui é a barrinha chata, eu fiz a argola e ela soldada, para no caso essa aqui é a parte da frente, quando estiver fazendo força e empurrar para cá, ela não soltar. Já esse outro lado aí é uma argola do mesmo jeito, só que essa argola aqui é o seguinte, ela é móvel, no caso pode ser retirada. Aqui eu vou estar fazendo uns furos, botando os parafusos para poder tirar ela aqui e tirar os rolamentos, né? E depois que tiver pronto, eu vou estar soldando esse parafuso aqui, ó, alinhado um do lado do outro, para poder ele fazer esse movimento aqui com a barra roscada, para poder estar movimentando. Para mim é muito chato de se fazer essa peça aqui, ó. Aqui eu soldei duas porcas e coloquei dois parafusos de aço aqui soldados nas pontas. Ela fazendo essa peça aqui, ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai girar na hora que ela vai fazer esse movimento aqui na hora que puxar a barra roscada, né? Para tá fazendo ela, eu vou fazer assim. Essa aqui vai ser a peça que vai estar puxando o sistema. Então eu pego a medida dela, coloco aqui, que é 3/8, divido o meio, e aí eu centralizo aqui, ó, com o meio da porta, tá vendo aqui essa parte? Aqui. Centralizei, agora eu venho aqui, coloco duas arruelazinhas aqui, e aí tiro essa medida daqui aqui. Pronto, tirando essa medida daqui aqui, eu divido o meio, e aí eu coloco mais ou menos aqui a metade daqui pra cá. No caso aqui, se eu não me engano, acho que vai dar 22, a metade dessa ponta até esse.
Então eu coloco uma no 22 afastado pra cá. E aí eu deixo passando aqui, ó, um pouco, pelo menos 2 centímetros, 2,5 pra cima da barra chata. Que aí, ela passando um pouquinho e um pouquinho aqui, aí eu venho aqui nesse, mais ou menos aqui, assim no rumo aqui, e faço um corte. E aí tiro essa medida. Depois que eu cortei aqui, corto outro corte aqui para poder fazer essa dobra. Aqui, ó, a barra chata aqui já tá cortada. Eu peguei essa medida até aqui, ó, que aqui ela ficou quadradinha, e botei pra cá, ó, certo? E agora desse ponto até esse ponto eu coloquei pro lado contrário, porque essa parte vai dobrar pra dentro e essa de baixo vai pra fora, né? Então essa parte vem pra aqui e essa outra parte vai dobrar pro lado de cá. Aí quando dobrar, ela vai ficar assim, ó, certo? Ela vai ficar assim, mas aqui eu já fiz até a furação, que eu já tirei o centro aqui, tá vendo? Eu tirei o centro daqui da porca. E aí eu já sabia mais ou menos daqui da passar. E aqui fica certinho. E aqui também, agora que eu fiz esse parafuso, ela tá fixando aqui, ó. Fazendo a fixação aqui. E a porca tá girando aqui, certo? Pessoal, essa outra peça aí do vídeo que eu vou explicar. Faltou dizer que eu acho que, ó, o vídeo apagou. Tinha apagado essa parte. É aquela peça lá que eu mostro fazer, é essa peça aqui, ó. Tá vendo? Essa peça que tá aqui, ó. Que é a peça que é presa aqui. E que ela puxa. Aqui faz um movimento para subir a parte do todo o sistema, né? E puxa e sobe o sistema.